Nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome pela tua palavra escrita. Quando nós estamos estudando a tua palavra, o Senhor está falando conosco. E nós desejamos que nesta noite o Senhor fale conosco, fale com cada um de nós. E dá-nos o privilégio, Deus, de entender a tua palavra, para nos sair daqui diferentes, sair melhor e fortalecidos para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Pedimos ao Senhor essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, vamos abrir Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1. É um livro bem pequenininho, mas pode ter certeza que ele está na Bíblia, viu? É um livro pequeno, mas está na Bíblia. Jonas capítulo 1. E o verso 1 diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Quem que Deus chamou aqui? Jonas. Para onde que era para Jonas ir? Nínive. Quem era Nínive? A Bíblia já declara: Nínive era uma grande cidade, era uma cidade poderosa, era uma cidade aonde as pessoas tinham medo de ouvir até falar do nome. Pessoas cruéis, pessoas más, as pessoas não tinham limites para judiar de outros seres, os outros seres humanos. Eles eram inimigos do povo de Israel. E de repente, Deus chama Jonas e fala: você vai a Nínive, você vai pregar contra ela. Meus queridos, o povo de Israel já não passava nem perto de Nínive, porque eles eram inimigos. Agora imagina um israelita ir lá pregar contra Nínive. Não era fácil, não era uma missão fácil para Jonas. Mas quando Deus chama, Deus conduz as coisas. Quando Deus chama, Ele protege, Ele guarda. Quando Deus chama, Ele prepara o terreno para você. Então, se tem uma coisa que nós não precisamos ter medo, é de atender a voz de Deus. O clamor de Deus em relação a Nínive, quando Deus estava chamando Jonas, Ele estava chamando não para condenar, mas para salvar. Porque Deus nunca deseja destruir um pecador. Esse não é o desejo de Deus. Deus nunca desejou destruir um pecador. Mas Deus, o desejo dele é salvar o pecador. E isso não importa aonde o pecador chegou, não importa aonde ele foi, não importa o que ele fez. Deus deseja salvar cada um de nós. Esse é o desejo de Deus. Mas para Deus salvar Nínive, Deus precisava enviar um mensageiro dele. E quem era o mensageiro que Deus escolheu? Jonas. E hoje? Os ninivitas, será que a cidade de Nínive foi exterminada ou ela só se estendeu?
Hoje nós vivemos ainda dentro da cidade de Nínive. Hoje existe muitas pessoas ainda, milhões e bilhões de pessoas ninivitas. E Deus está fazendo um chamado. Deus fez já um chamado. Deus fez um chamado para mim e para você, para todos nós. Vai lá e prega para os ninivitas. E hoje está fácil pregar o Evangelho? Sim ou não? Hoje, meus queridos, está difícil. Por quê? Com as leis que tem hoje, o inimigo foi cercando para que o Evangelho não se expandisse. Hoje você tem que ter muito cuidado de abordar uma pessoa na rua e querer pregar o Evangelho para ela. Tem que ter muito cuidado. Se você começar a pregar o Evangelho para uma pessoa e você perceber que essa pessoa não quer te ouvir, para imediatamente. Porque você pode levar até um processo por importunação. A pessoa pode processar você hoje. Hoje nós precisamos viver aquela mensaginha que todos nós conhecemos, porque nós precisamos se tornar uma carta que será lida pelo povo até quando nós passamos correndo. Uma carta lida. Hoje nós precisamos pregar o Evangelho mais com o nosso testemunho do que com as nossas palavras. E Deus chama então Jonas para ir pregar aos ninivitas. Qual era o risco que Jonas estava correndo aqui? Risco de morte. E agora, Jonas também, sabendo que os ninivitas eram um povo cruel, um povo mau, que não tinha limites para fazer o mal, Jonas, em vez de ele atender o pedido de Deus, a ordem de Deus, ele sumiu. Falou: eu vou desaparecer do mapa. Eu vou para Nínive, está para cá, para o lado norte, eu vou para o sul. E Jonas, então, em vez de ir para Nínive, ele foi para Tarsis, direção oposta. Mas Deus não tem limite para salvar o ser humano. Deus providenciou tudo para salvar o ser humano. Aqui no capítulo 1 de Jonas, nos mostra um homem que conhecia a Deus, mas decidiu fugir da sua vontade. Qual era a vontade de Deus? Salvar os ninivitas. Jonas então decidiu fugir. E a Bíblia diz que por conta dessa decisão dele, houve grandes consequências. É claro que eu coloquei aqui para a gente ler bastante versos, mas nós não vamos ler todos. Nós não vamos ler porque o tempo é muito curto. Mas eu desafio a igreja a ler o livro de Jonas, que é apenas 4 capítulos, e é curto ainda. Leia os 4 capítulos e vocês vão ver como a coisa, ou esse livro é maravilhoso, como esse livro tem muito para nos ensinar. E aqui então, meus queridos, a Bíblia relata essa história que revela a preocupação de Deus. Eu costumo dizer, Deus nunca planejou condenar a humanidade. Deus nunca planejou destruir a humanidade. Deus sempre deixou bem claro em sua palavra que o pecado vai ser exterminado.
E a Bíblia, quando fala que o pecado vai ser exterminado, a Bíblia está dizendo que Satanás e seus anjos vai ser exterminados. A Bíblia não fala de condenação do homem. A Bíblia fala sim que o pecado traz consequências, porque o salário do pecado é a morte. E Deus tem nos alertado para que nós fuja do pecado. Porque quando eu estou fugindo do pecado, eu estou fugindo da morte. E eu não estou falando dessa morte que todos nós vamos passar, mas eu estou falando da morte eterna. Deus não deseja que nós passamos pela morte eterna. Deus deseja que nós alcancemos a vida eterna. Meus queridos, quando eu estudo a Bíblia, eu entendo a preocupação de Deus. Eu entendo a preocupação de Deus. Porque quando Deus fala que de alguma consequência para o ser humano, antes de Deus falar do resultado final, Deus nos alerta, Deus nos ensina, Deus nos orienta o que nós temos que fazer para não alcançar a perdição eterna. Deus não fala de condenação para o ser humano. Meus irmãos, Deus disse que os ninivitas eram uma cidade má, era uma cidade de um povo muito ruim. E eu quero ler mais uns versinhos aqui para vocês. Nós deu até o capítulo 2. Nós deu vou pegar aqui Jonas. A Bíblia diz então no capítulo 3: Jonas se dispõe, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, chamou o navio, achou o navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Às vezes, mesmo nós sendo cristãos, conhecedor da palavra de Deus, em algum momento nós pode passar na nossa mente, na nossa cabeça, que nós estamos em algum lugar aonde que Deus não pode nos alcançar. E às vezes, quando acontece isso, às vezes nós fazemos coisas falando assim: o Senhor não está vendo, o Senhor perdeu a minha direção. O GPS de Deus agora, aqui não tem sinal, aqui Deus não vai me alcançar, porque o GPS dele não dá sinal aqui. Mas Jonas esqueceu que Deus, Ele é onipresente. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. São coisas que não cabem na nossa cabeça. Nós não conseguimos entender, processar essas informações. Porque eu estou aqui agora e eu não consigo imaginar o que está acontecendo na esquina. Mas Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. São coisas que a nossa mente não consegue processar. Os ninivitas eram um povo violento e cruel, praticavam guerras brutais, tratavam os inimigos com extrema violência e eram conhecidos por opressão e injustiça. Por isso Deus disse que a malícia deles havia subido até ele. E os ninivitas eram inimigos de Israel. A
Aqui então nós começamos a entender por que Jonas não queria ir a Nínive. Então aqui tem dois motivos. Primeiro, eu já disse, ele teve medo. Ele teve muito medo. Mas o segundo motivo é que Jonas também, conhecendo os ninivitas, ele não desejava que eles fossem salvos. Ele não queria a salvação para os ninivitas. Às vezes mesmo nós, como cristãos, nós julgamos as pessoas, condenamos elas e jogamos elas por escanteio. Essa daqui não tem mais jeito não. Essa aqui merece a morte. Esse aqui, sem chance. Jonas, diante da maldade dos ninivitas, Jonas não desejava que eles fossem salvos. Então Jonas saiu e foi embora da presença do Senhor. Aqui em Jonas 3, vamos ler aqui um pouquinho, Jonas 3, e do verso 5 em diante, que diz assim: os ninivitas creram em Deus. Depois de todos os acontecimentos, Jonas chegou em Nínive. Mas para Jonas chegar em Nínive, Deus teve que intervir. A Bíblia diz que quando ele estava fugindo para Tarsis, veio uma grande tempestade no mar, e o barquinho começou a querer se afundar. E a Bíblia diz que os marinheiros, o pessoal do barco, começou a ficar preocupados, jogou as suas cargas no mar, começou a tirar sortes, e de repente lembrou: tem um dormindo lá embaixo no porão. E eles foram lá e falaram: o que está acontecendo contigo, homem de Deus? O que acontece com você? Estamos perecendo e você aí dormindo? Aí Jonas subiu, e a Bíblia diz que ele falou assim: olha, infelizmente tudo isso é por minha causa. Jonas ali reconheceu que tudo que estava acontecendo era culpa dele. Amém por isso ou não? Amém. Porque Jonas reconheceu: eu sou o culpado. E o que nós devemos fazer? Me joga no mar. E a Bíblia diz então que eles, muito temerosos, jogou Jonas nas águas. Deus então tomou as suas providências, porque agora Deus não pode, agora a preocupação de Deus não era salvar só os ninivitas, mas a preocupação de Deus também agora era de salvar Jonas, um profeta, um mensageiro do Senhor, precisava também de salvação. E Deus então se interviu agora, por amor a Jonas e aos ninivitas. Deus então providenciou, a Bíblia diz que fala, um grande peixe, e Jonas então foi engolido por esse peixe. No ventre do peixe, a Bíblia diz que Jonas reconheceu mais uma vez que ele tinha cometido um grande erro de fugir da presença de Deus. Gente, eu estou contando aqui o que está escrito, porque não dá tempo de nós ver toda a história aqui. E a Bíblia diz que no ventre do peixe, Jonas então fez uma oração. E a Bíblia diz que Deus atendeu a oração de Jonas. E o peixe então o levou ele até Nínive. Olha que transporte. Ele poderia ser transportado de uma maneira mais humana.
Mas ele não desejou, não quis. Ele pensou: vou fugir da presença de Deus. Mas Deus então arrumou outro transporte, um grande peixe, e levou Jonas até Nínive. E a Bíblia diz que Jonas pregou a Nínive. Mas a Bíblia diz, pelo que a Bíblia deixa bem claro para nós, Jonas não pregou a salvação. Jonas pregou foi a perdição mesmo. Vocês estão perdidos e daqui 40 dias vocês vão ser destruídos. Vocês estão perdidos. Vocês vão ser destruídos. Gente, aí é onde que entram aqui o verso 5 de Jonas 3. No meio dessa pregação, ou no meio desse juízo, que Jonas já não estava mais pregando, mas Jonas levou o juízo para o povo de Nínive. E a Bíblia diz que, no verso 5, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei, e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provém alguma coisa, nem os leve ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de panos de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartar do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Olha que oração, olha que povo perdido, um povo mau, mas de repente a Bíblia diz que todos se arrependeram, todos reconheceram o seu pecado. Meus queridos, o Evangelho nunca pode deixar de ser pregado. As pessoas só vão reconhecer o seu pecado diante da pregação do Evangelho. Enquanto o Evangelho não chega para as pessoas, para a pessoa, ele vai viver uma vida sem sentido, sem noção. Às vezes ele até tem uma noção do pecado, mas ele não entende a gravidade. Para a pessoa entender a gravidade do pecado, o Evangelho precisa chegar até ele. E a Bíblia diz aqui no verso 10 do capítulo 3 de Jonas: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Deus ouviu a oração, Deus ouve a oração do pecador. A Bíblia deixa bem claro que Deus ouve a oração de um pecador. E o verso 1, quando Jonas entendeu, quando Jonas viu que o povo se converteu, capítulo 4, verso 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Meus queridos, por que Jonas ficou irado depois de pregar o Evangelho para uma grande cidade? Porque ele não pregou o Evangelho, ele pregou perdição, ele pregou juízo.
E o que Jonas tinha no coração dele era o desejo que aquele povo fosse destruído. Mas a Bíblia diz que Deus ouviu a oração dos ninivitas e Deus se arrependeu do mal que ia fazer. Aqui eu vejo uma coisa interessante, meus queridos. Deus não prega a perdição para a humanidade. Deus não prega um juízo. Deus prega o Evangelho. Agora a Bíblia diz que aqueles que não aceitaram o Evangelho já está julgado. Mas Deus não julgará antes que a pessoa conheça o seu Evangelho. Daqui para frente, eu estou finalizando, quero só parafrasear para nós terminarmos, e eu deixo o capítulo 4 para vocês lerem. E a Bíblia diz que Jonas então pediu a morte, e Deus chegou e falou: Jonas, é razoável esse seu pedido? E ele falou: sim, é razoável, para mim é melhor morrer do que viver. Jonas falou: eu vejo o Senhor agora retrocedendo, eu vendo o Senhor agora não destruindo esse povo, para mim é melhor morrer do que viver. E Deus então fez um outro milagre para salvar Jonas. A Bíblia diz que quando Jonas estava lá, ele colocou uma ramada lá e ainda ficou esperando para ver se o fogo realmente não ia descer. E Deus então fez subir uma grande árvore ali e cobriu Jonas. No outro dia cedo, aquela árvore saiu do sol, secou-se. Jonas então ficou irritado mais uma vez, falou: realmente eu quero a morte. E Deus falou: Jonas, essa árvore não te custou nada. Ela nasceu, cresceu, morreu sem você levantar uma palha por ela. E você agora tem mais piedade dessa árvore do que acha. Como que você acha que eu não vou ter piedade de uma cidade que não sabe discernir qual que é a sua mão esquerda ou direita? Meus irmãos, fica uma orientação para nós aqui. Deus, ele não traz condenação para a humanidade, mas Deus traz salvação. Mas existe um dia do juízo. Deus já deixou escrito: vai ter o dia do juízo, aonde o pecado vai ser exterminado. E hoje o Evangelho está sendo pregado exatamente para nos orientar sobre o juízo. Ninguém morreu perdido sem a orientação de Deus. Deus está nos orientando e nos alertando para o dia do juízo. A Bíblia diz que aquele que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida está salvo. Mas infelizmente, aqueles que decidirem ficar ao lado do pecado, a Bíblia diz: não é que Deus vai destruir o ser humano, Deus vai destruir o pecado. Quem estiver em pecado, a Bíblia diz que vai ser destruído junto com Satanás. Deus nos ajude, meus queridos, para que quando Jesus voltar, todos nós possamos ter tomado a decisão certa de lutar até o fim para estar ao lado do Senhor. Quando eu decidi lutar, a Bíblia diz que Deus lutará por mim, que não vai ser eu que vou lutar, mas a Bíblia diz que Deus lutará por mim e Deus vai lutar por cada um de nós. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe e nos dá o privilégio de estar salvo quando Jesus voltar, mas também de pregar esse Evangelho para que muitos outros possam alcançar a salvação. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós. E esse é o desejo que eu tenho no meu coração, de estar salvo, e vocês também estar salvos também. Amém.